O presidente interino, o Osmar Stabile, chegou, rapaziada. Eu tava assim... Por que eu quero dizer isso? Porque ele deu uma coletiva e eu assisti atentamente e ele explicou sobre várias situações, né, fez uma análise da gestão, mas eu tava... uma impressão que eu tenho. Eu tava olhando o Stabile, meio de fora, assim, e pensando, cara, me parece um cara que tá preocupado em resolver a situação do clube, um clube que está vivendo toda essa turbulência política, administrativa, financeira. Ele é o primeiro vice, né, do Augusto Melo, mas já tinha alegado que não participava da gestão e está lá para apagar um incêndio, né? O cara foi chamado e ele, obviamente, como um bom corintiano e presente na vida política do clube, foi lá e começou a pagar conta, disse, ó, a gente não tem, um pouco mais realista até, ó, a situação é complicada, tem uma dívida do Profut que eu preciso pagar até sexta-feira, tem os salários aqui que eu preciso, as premiações que eu preciso botar em dia e tudo mais, o Corinthians está numa situação delicada. Achei até muito mais transparente e pé no chão do que o próprio Augusto, né, que chegava dizendo o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo, e a gente sabia que a realidade era um pouco diferente. Agora, o que me impressionou nessa entrevista coletiva é que ele se colocou politicamente. Eu não via isso do Stabile até então. Ele simplesmente chegou e disse, eu quero ser presidente do clube. Por que eu estou falando isso? Porque em várias respostas ele disse o seguinte, iniciamos uma reconstrução e esse trabalho precisa ser continuado. Ele bateu muito nessa tecla. Se o Conselho Deliberativo quiser e me der o apoio, continuarei aqui. Por quê? Porque dia 9 de agosto, vocês sabem, tem a Assembleia para que o Augusto retorne ou não. Confirmado o impeachment, se ele tiver o apoio do Conselho, ele permanece como presidente até a realização de uma nova eleição. E ele me pareceu empenhado em fazer isso. Falou a todo instante que é um primeiro vice, né? Ou seja, o que ele ia fazer? Ia virar as costas para o Corinthians, por conta de declarações do Augusto, né, e tudo mais. E ele foi um cara escolhido pelo Augusto. Então, assim, mas ele não participou da gestão. Falou o tempo inteiro que você não faz nada sozinho, dando a entender que o Augusto centralizou muito, ficou muito nele, né? E ele tinha 2 vice-presidentes que não participavam da gestão e que ele entende que ele precisa continuar o trabalho, que não deixaram ele fazer isso, que ele queria ter participado e ele não conseguiu, que tem muita coisa para ser feita, que ele iniciou um processo, que o Corinthians não precisa virar SAF, que tem recebíveis, mas precisa organizar, que você não pode fazer planejamento sem recurso, que o fluxo de caixa estava comprometido em maio, junho, julho. Por quê? Porque você, quando recebe valores antecipados, né, da Liga Forte do futebol, por exemplo, né, você recebe lá um montante em janeiro e a outra em dezembro. E no meio do ano você faz o quê? Como é que você vive? Então você tem que se planejar para isso. Me pareceu um cara bem realista e coerente, né, com as coisas que ele vem fazendo no clube e tal, mas me pegou essa parte, e não é nenhuma crítica, tá? Eu não estou fazendo uma crítica ao Stabile. Eu acho que a política ela se faz também com posicionamentos, marcando presença, com você dizendo, eu não estou aqui simplesmente só para apagar um incêndio e depois eu vou embora para casa. Não, não, não. Eu estou aqui porque eu quero resolver essa bagaça aqui, sabe? Usando um termo mais chulo assim, eu quero resolver esse negócio aqui. E ele se colocou inclusive como uma figura para ser presidente do Corinthians, para continuar presidente. Eu até então, talvez possa ser ingenuidade da minha parte, eu achava que o Stabile estava ali meio que, cara, meio com uma figura decorativa, um algodão entre os cristais, vamos aparar as arestas aqui, vamos tentar resolver enquanto eu tiver presidente. Não, não, não. Hoje ele se colocou como um presidente. Hoje ele colocou e disse, cara, se o conselho quiser, eu vou cumprir os ritos aqui e eu vou organizar o Corinthians. Eu preciso organizar o Corinthians. Vai demorar tempo, mas eu vou organizar o clube. Então, assim, não deixa de ser uma novidade. Falou sobre o Memphis, né? Foi questionado muito sobre o Memphis, se não dava para reaver o contrato. Tem uma informação de que nos próximos dias aí o Corinthians pode ter que arcar com um valor muito alto para cumprir vencimentos e metas do Memphis. E ele falou que, cara, não foi procurado nem pelo Memphis, nem pelo seu staff, e que tudo vai ser pago e que o contrato vai ser cumprido. E aí o pessoal insistiu. Não, tudo bem que o contrato vai ser cumprido, mas não seria melhor dar uma reavaliada nesse contrato, de repente fazer um acordo e tal, para o bem das finanças do clube? E ele refutou essa situação, garantindo que o Memphis fique e cumpra o contrato. Vamos ver. Pelo menos foi o que o Stabile disse.
Mas foi uma entrevista, cara, assim, sincera, né? Acho que verdadeira, me pareceu pelo menos, e com um posicionamento de um cara que me parece estar disposto a ajudar o Corinthians. E aí isso sempre é muito delicado a gente falar, né? Porque de boas intenções todos eles estavam até agora, aparentemente, e depois a gente acabava vendo o que acontecia. Então, é mais um que está ali, está no meio do furacão, mas nesses 60 dias, eu honestamente aqui, não conheço o Stabile, nunca conversei com ele. Vi um cara que pegou uma situação bem complicada, um ambiente político bem turbulento e me pareceu tentar acalmar os ânimos. Eu não sei se foi a mesma impressão de vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal. Volto na próxima. Tchau! Então o senhor fala, pô, precisamos de ajuda. Quanta gente aí, quantos não se aproximaram do Corinthians ou até tentaram ajudar? Mas talvez por não pertencerem ao grupo político A ou ao grupo político B, não encontraram eco dentro do clube, não conseguiram ajudar, né? Talvez existam pessoas com capital para ajudar, com dinheiro para colocar no clube, mas o modelo de gestão do Corinthians hoje, ele não inspira confiança para um investidor fazer um aporte. Nem é possível fazer da forma como é hoje, é inviável, a não ser que o Corinthians virasse uma SAF. Então o presidente fala em algum momento de cortar na carne, né? Ele fala aqui, ó. Quando falamos em cortar na carne, seria sobre os gastos desnecessários que temos hoje. Se você pegar em vários departamentos, você encontra gastos desnecessários. Infelizmente, você precisa cortar despesas tirando pessoas. Não é bom, mas às vezes é necessário. Para vocês entenderem, o Corinthians é como se fosse uma caixa d'água cheia de furos, jogando água por vários desses furos. É um bom diagnóstico, aliás, uma ótima ilustração essa aqui feita pelo presidente Osmar Stabile. Mas vamos lá, ô presidente, quando vai começar? Em algum momento isso tem que começar. Não adianta só trazer para o discurso. Isso aqui, por mais que o senhor tenha feito aqui uma analogia bem inteligente, bem interessante, mas na boa, isso aqui o corintiano já sabe. Isso aqui nós estamos careca, eu quase, estamos careca de saber que é uma caixa d'água jorrando dinheiro para tudo quanto é lado. Veja, por exemplo, tudo que está vazando de possíveis gastos pessoais com dinheiro do clube, supostos gastos pessoais com dinheiro do clube, na gestão do Duílio, com o Andrés usando o cartão do clube, e eu me enganei, tirando férias do Nordeste e fazendo compra com o cartão do clube. Isso aí a gente já sabe, presidente. Uma dívida de 3 bi, ela não é gestada da noite para o dia. É um longo processo para se chegar no nível que chegou. Agora, eu gostaria que o senhor, já que o senhor é o presidente hoje, né, ocupando esse mandato tampão, e já afirmou que será candidato, se o Augusto for afastado definitivamente e o Conselho Deliberativo tiver que eleger um novo presidente, o senhor já falou, eu sou candidato, o senhor falou ontem na coletiva. Pois bem, me apresente, presidente, o plano para tapar os buraquinhos da caixa d'água. O senhor falou, a caixa d'água está cheia de furo, precisamos fechar os furos. Uns furos a gente já fechou, outros vamos ter que fechar. Muito bem, presidente, de que forma? Quais serão exatamente os departamentos? O senhor falou, tem água jorrando por tudo que é departamento. Em quais departamentos vão ser feitos os cortes? Quais são os departamentos que mais preocupam? Em que percentual vai se dar cada corte em cada departamento? Em quanto tempo, com esses cortes, o Corinthians pretende ser superavitário de novo, fazer a roda andar de novo? É plano que a gente precisa ouvir, não é só lamentação. Ah, me ajudem. Tá saindo água de tudo que é lado, a caixa d'água tá cheia de furo. Tá bom, presidente, mas o senhor tem que resolver o problema. Em algum momento vai ter que acontecer o que aconteceu no Flamengo. Já que o Corinthians não quer virar SAF, eu vou entrar nesse assunto na sequência, pegando a resposta do Osmar Stabile, vai se inspirar em algum modelo associativo que tenha dado certo no Brasil. Acho que o melhor paralelo, a melhor inspiração que o Corinthians deveria buscar é o Flamengo, que é um clube de massa como ele, tem uma torcida gigante como a dele, tem uma arrecadação gigante como a dele. É o melhor exemplo. O Flamengo arrumou a sua casa, mas o Flamengo fez corte na própria carne, fez muitos cortes no departamento de futebol.
Departamento de futebol, eu lembro, quando o Bandeira de Melo chegou, para dar um choque de gestão, ele rescindiu o Wagner Love. Falou, não, esse contrato aqui é caro demais. Um abraço. Rescindiu. Enxugou. Só que para fazer isso, esse é o verdadeiro cortar na carne. Esse de verdade é cortar na carne. Porque você é questionado pela falta de resultados esportivos quando, num primeiro momento, precisa empobrecer o teu elenco de qualidade técnica. Pô, mas como é que pode? Como é que pode? O meu time é um gigante. Eu sou do Rio, cansei de ouvir essa frase. O Flamengo é um gigante que se alimenta de títulos. Muito bem, mas ele precisa estar pronto para isso. Sabe? O gigante precisa estar bem de saúde, senão não adianta. O gigante precisa comer bem, né? Para ele ganhar os títulos, ele precisa se alimentar, cuidar do corpo, dormir direitinho, né? Cuidar da higiene. Aí o gigante está bonito, está saudável, pronto, aí os títulos vão vir. Aí ele vai conseguir se alimentar dos títulos, vai ter apetite para se alimentar dos títulos. É isso. Quando o Flamengo se organizou, se estruturou, tomou vergonha na cara, né? A politicagem deixou de influenciar tanto, o Flamengo melhorou as suas estruturas, investiu no CT, aliás, vendeu a mansão, e ainda tinha isso, patrimônios que não eram tão importantes assim, que eram muito custosos. O Flamengo vendeu lá a mansão de São Conrado, meteu o dinheiro no CT. Deu resultado ou não deu resultado? Só que demorou. Não foi da noite para o dia. Não existia ainda a possibilidade de SAF. Isso estava longe. Isso aí nós estamos falando de 2012, 2013, 2014. Nós estamos falando lá de trás, gente. Faz tempo que o Bandeira de Melo começou o processo de reestruturação do Flamengo. E deu certo. Faz tempo e levou tempo. O meu ponto sobre SAF é o seguinte. Acho que o Corinthians tem arrecadação suficiente para se reorganizar. Porém, acho que existem dois problemas aí. Primeiro problema é o tempo. Se hoje existe uma possibilidade, eu não estou, desculpa, sim, de novo, vamos lá. Sejamos honestos no debate. Se você discordar, na minha opinião, você tem total direito de fazer isso, mas faz com honestidade, tá? Escuta bem o que eu estou falando e não distorce. Seja honesto, é importante. Isso é base para a gente estabelecer qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de debate. Se você for desonesto, aí não adianta. Eu disser A, você está dizendo que eu estou falando B, aí não temos nem por que conversar. SAF não é panaceia, SAF não é solução de tudo e SAF pode dar errado. Vide Vasco da Gama 777. SAF pode dar merda, ok? Pode, claro que pode. Mas é uma possibilidade que hoje a lei brasileira te oferece, porque isso foi aprovado em Brasília, no Congresso Nacional. É uma possibilidade que a lei brasileira te oferece de um investimento num prazo curto para diminuir o tempo de recuperação de uma instituição. Uma instituição que com as próprias pernas talvez levasse décadas para se reconstruir, pode fazer isso em 4, 5 anos, de repente, ou até menos, dependendo do êxito, do tamanho do investimento e do êxito desse investimento, dos acertos que forem cometidos, praticados. Então, esse é o ponto. Então, para mim, o primeiro grande problema é o tempo. O Corinthians pode fazer? Pode, mas ele levaria muito tempo cortando na carne. E o que isso significa em termos esportivos? Sendo muito prático, se você vai ficar uma década inteira cortando na carne, reduzindo investimentos, tapando os furinhos da caixa d'água de todos os departamentos, inclusive do departamento de futebol, você provavelmente não vai ganhar nada nesse período e ainda vai correr risco de cair. E aí o torcedor vai estar disposto a pagar esse preço, o torcedor vai estar disposto a entender, mas o dirigente que estiver sentado na cadeira vai estar disposto a conviver com esse desgaste e falar a real para o torcedor, olha só, ferrou galera, ferrou, nós vamos precisar fechar tudo que é torneira, vamos ter que montar uns elencos pobrinho, vamos sofrer, vamos lutar para ser 13º do Campeonato Brasileiro, ó, uma luta, mas daqui a 10 anos a gente vai ser potência de novo, vai ganhar tudo. Quem vai ter coragem para adotar esse discurso e qual vai ser o torcedor que vai ter coragem para bater no peito e comprar? É isso aí, vamos pro pau, vamos para cima, vamos fazer. É difícil, porque aí vem aquele papo. Somos os gigantes que se alimentam de título, somos os gigantes que tem que ganhar todo ano. O Corinthians tem que ganhar todo ano, o Corinthians tem que ser campeão, o Corinthians entra em tudo para ser campeão. Hoje o Corinthians não entra em tudo para ser campeão, gente, ele não tem dinheiro para isso. Ele não está estruturado para isso. Ele não consegue, quando é campeão paulista, honrar as premiações.
Aliás, o Osmar Stabile falou ontem que tem premiação do Brasileiro. Lembra a arrancada? 9 vitórias seguidas, vaga na pré-Libertadores, um fim de ano maravilhoso. Premiação do Brasileiro. Nós já estamos no final do primeiro turno do Brasileiro de 25 e tem premiação do Brasileiro de 24 que não foi paga ainda. Pô, galera. Então esse é o primeiro problema. Leva muito tempo para resolver com os próprios recursos, com o modelo atual de gestão do Corinthians. E o segundo problema, tão grave quanto o primeiro ou mais, capacitação das pessoas que estão lá. Credibilidade e capacitação. Inclusive o senhor Osmar Stabile ontem na coletiva foi perguntado, poxa, por que o senhor botou aí na gestão, né, ex-diretores, né, sobre os quais recaem algumas suspeitas e tal? Aí ele falou assim, é que eu precisava de gente que conhecesse o clube. Eu preciso, porque senão eu trago um cara que não conhece o clube, ele vai demorar 90 dias para entender os processos, aí a minha gestão talvez já tenha acabado e eu não consegui fazer nada. Ora, presidente, com todo respeito, o Fabinho Soldado, que inclusive foi mantido pela sua gestão, foi trazido pelo Augusto Melo, sem conhecer o Corinthians e fez um excelente trabalho. E em pouquíssimo tempo na cadeira no ano passado, e olha que aqui tá falando um cara que não acreditava muito, hein? Quando o Fabinho chegou, eu falei, me rendi. Puta trabalho. E não conhecia. E chegou, sentou, fez uma janela maravilhosa, que deu frutos pro Corinthians no meio do ano passado. E ele não conhecia o clube. E ele não precisou de 90 dias. Não, porque, veja bem, porque precisa ser um cara que conheça, que já tenha conhecimento do clube. Não, precisa de gente competente, presidente. Gente competente. E, de preferência, gente do mercado, fora do clube, fora da política do clube. Gente, só precisa ver currículo. Não importa de onde o cara é. Se o cara é de São Paulo, se o cara é carioca, se o cara é mineiro, se o cara é goiano, se o cara é chileno, é argentino, é nigeriano, não importa. Esse cara é bom, ele é competente naquilo que ele faz, ele tem currículo, ele tem uma trajetória dentro do mercado, ele pode ajudar, ele vai fazer parte de uma gestão profissional, não amadora. Não com penduricalho de grupo político. Profissional, eu vou trazer. Simples assim. Ah, não. Então, quer dizer, pela lógica do presidente, veja, é uma lógica que fecha o Corinthians num grupinho. Só pode trazer gente que tenha feito parte de outras gestões e que tenha conhecimento de Corinthians. Presidente, mais do que conhecimento de Corinthians, o Corinthians precisa de gente com conhecimento de mercado, conhecimento de arrumar casa, conhecimento de gerar receita, conhecimento de trazer dinheiro, conhecimento de fechar os furos da caixa d'água. É disso que o Corinthians está precisando. Então isso aqui é uma desculpa, isso aqui é um argumento para... Não, porque sabe como é, né? Vem um cara de fora, aí não entende como funciona. Para. Fosse assim, não tinham tantas fusões. Eu, inclusive, trabalho numa empresa que já teve umas 2, 3 fusões. E aí chega alguém de fora, chega alguém do outro grupo, se ambienta, entende a situação, vê lá. E a vida segue, irmão. E a vida segue. Então isso é uma conversa que não me convence.